Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Nessa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre uma nova personagem, que é sobre o rei Saul. Nós já falamos aqui sobre o rei Amazias, o coração enganoso. Falamos sobre o rei Uzias, o coração orgulhoso. Hoje de manhã nós falamos sobre o sacerdote Samuel, o coração dedicado. E agora eu quero falar sobre Saul, o coração arrogante. E eu vou pedir por gentileza para que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Só que eu quero propor uma exposição que não vai se pautar exatamente nesses versículos, mas em todo o primeiro livro de Samuel, até o finalzinho dele, acho que é o capítulo 31, se eu não me engano, e nós vamos lendo, é isso mesmo, nós vamos lendo então os versículos depois, à medida em que eu for mencionando, porque nós vamos analisar a vida do rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como os tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor nos dê a compreensão das Escrituras, para que nós vivamos de uma maneira que agrade ao Senhor, endireitando os nossos caminhos, ajustando as nossas ações, buscando a santidade, tendo uma vida de oração e tomando como exemplo a vida dos reis, esses personagens tão importantes no contexto da história de Israel, aprendendo com os seus erros e aplicando na nossa vida os seus acertos. Esse é o nosso desejo e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje de manhã eu falei sobre a dificuldade que nós temos de mudar os nossos hábitos, né? Eu falei assim, nós somos seres ritualísticos. Já percebeu isso? Tudo que você faz está meio em volta a um tipo de ritual. A gente acostuma acordar no mesmo horário, escovar os dentes, tomar o nosso café da manhã, ir para o nosso trabalho, fazer a nossa refeição. Alguns tiram um cochilo. Quando você vem para a igreja, você procura sentar no mesmo lugar. Na sua casa, você senta na mesma poltrona, no mesmo cantinho do sofá. Nós gostamos de fazer essas coisas assim, rotineiras, sempre do mesmo jeito, porque nós nos acostumamos com hábitos. E mudar os hábitos é muito difícil. Exatamente pelo fato de que eles já fazem parte da nossa vida, né? Então, se você fica doente, você vai no médico, o médico fala: se você gosta de comer doce, está com diabetes, para de comer doce. É muito difícil para quem gosta. Você está com colesterol alto, olha, muda o seu hábito, não coma mais carne gordurosa. É difícil para quem gosta de comer carne gordurosa. Mudar hábitos é sempre muito difícil. E hoje de manhã eu falei sobre a nação de Israel, que está no capítulo 7, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, sobre o quanto a nação de Israel sofreu porque desenvolveram hábitos que desagradaram a Deus. Na época do sacerdote Eli, o povo não buscava Deus. O texto diz que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eram homens pervertidos. Imagine isso,
filhos do sacerdote, uma família que cuidava da espiritualidade do povo e eram filhos de Belial. Eles comiam da carne do sacrifício e eles tinham envolvimentos sexuais com as mulheres daquela época. Uma coisa assim absurda dentro do contexto de uma nação que tinha as diretrizes muito bem estabelecidas pelo próprio Deus. O resultado foi óbvio. O povo se afastou de Deus, começaram a adorar Baal, Astarote, começaram a tolerar os cultos pagãos e o resultado foi a punição de Deus. Deus levantou os filisteus, eles desafiaram o povo de Israel foi para a batalha, levaram a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Ofni e Finéias foram com os soldados para a batalha, os filisteus venceram a batalha, tomaram a Arca da Aliança, mataram Ofni e Finéias, o mensageiro voltou para o sacerdote, contou para ele da derrota do povo, que a arca tinha sido tomada e que os filhos dele tinham sido mortos. O sacerdote, gordo, já idoso, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. A nora dele, esposa de Finés, quando escutou o anúncio do mensageiro dizendo: olha, os seus filhos morreram, ela deu à luz um bebê e morreu depois. E ela tinha dado o nome ao bebê que significa acabou. A glória de Israel se foi, acabou-se a glória de Israel porque Deus não estava mais presente por causa da Arca da Aliança. Enfim, Deus levantou Samuel, Samuel convidou o povo para que tivesse uma mudança de vida. Oração e súplica, arrependimento. Convidou o povo para abandonar os maus caminhos, prestar culto somente a Deus e jejuar. Lembra disso? Novos hábitos. Vocês precisam fazer essas coisas agora, daqui em diante. E o povo fez. O povo se sentiu bem na liderança de Samuel, se reuniram em Mispa, derramaram água sobre uma pedra. Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os filisteus foram derrotados e o povo ficou em paz. Mas a vida passa. Assim como passou para o sacerdote Eli, passou para o sacerdote Samuel. E aí você pergunta assim: pastor, então os filhos de Samuel foram melhores do que os filhos de Eli? Não. O texto que nós lemos diz que os filhos de Samuel também se rebelaram contra o Senhor. Foram homens arrogantes, homens que fizeram uma espécie de negociata, aceitavam suborno, porque eles eram líderes em Israel, a liderança espiritual, e começaram a corromper o povo novamente. Aí o povo então olha para as outras nações e começa a pedir a Deus que dê um rei para eles, porque o governo era teocrático. Deus governava através do sacerdote e profeta. Samuel trazia a palavra de Deus. E o povo disse assim: não, nós queremos um rei sobre nós. Nós queremos que Deus levante um rei para governar assim como as outras nações. Samuel ficou profundamente triste com aquilo, e então ele ora a Deus, e Deus acalma o coração dedicado de Samuel e diz assim: Samuel, calma, o povo não rejeitou a você. O povo rejeitou a mim. O povo quer um rei, eu vou dar um rei para eles. E é sobre esse personagem que eu quero falar nessa noite. Sobre um homem que Deus levantou, que passou por altos e baixos, assim como nós passamos, que passou por momentos desafiadores na vida e que tomou decisões, algumas muito boas, são bons exemplos, nós temos que imitá-los, mas algumas decisões que estão meio que em volta de uma arrogância, de um egoísmo, de um apego ao poder, à liderança, e por não aceitar que Deus não queria mais ele na liderança de Israel, Saul fez coisas horríveis. Então vamos, irmãos, nessa noite, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, para a gente ver então as fases da vida do rei Saul. Vamos então ver primeiro a fase da humildade e do processo de conversão. Como foi que Deus chamou Saul? Veja, lá no capítulo 9, no versículo 2, Deus vai mostrar para Samuel quem é a pessoa. E existe uma explicação, uma biografia, a linhagem, a descendência desse homem. Capítulo 9, versículo 2. Este tinha um filho, este quem? Quis, um descendente da tribo de Benjamim. Ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Acho que não tem uma maneira mais agradável de alguém ser apresentado do que como essa. Homem bonito,
alto, se destacava entre os demais. Do ombro para cima, não tinha quem se destacasse tanto quanto Saul. Que coisa boa, né? Nós estamos vivendo numa geração da valorização da imagem, ou melhor, da supervalorização. As pessoas se tornam até prisioneiras da estética, do padrão de beleza. Então, quando a gente lê uma narrativa dessa dizendo assim que não havia um homem tão bonito quanto ele, você pensa, bom, Deus escolheu por causa da beleza, né? Geralmente ícones, pessoas famosas, se destacam por sua beleza, né? Esses atores, as pessoas que estão aí no mundo publicitário. Ninguém escolhe gente feia para fazer propaganda, né? Sempre gente bonita. E quando a gente olha o texto, dá a impressão que ele é escolhido por isso. Mas não é por essa razão. É apenas a observação que o escritor faz para mostrar que Deus sabe do que o povo gosta. Interessante, né? E ele então levanta do meio do povo alguém de uma tribo sem muita expressão, um homem, mas um homem que dos ombros para cima sobressaía todos os demais. Aí lá no versículo 16, vem então as orientações que Deus dá a Samuel, dizendo que ele deverá então ungir Saul como rei. Verso 16 do capítulo 9. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, que é Saul, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Quando nós lemos o capítulo 7, existe uma expressão muito interessante lá, dizendo assim, que na época do sacerdote Eli, não havia visão manifesta em Israel. O que isso significa? Que quando o sacerdote Eli estava cuidando da espiritualidade do povo, Deus havia meio que abandonado o povo, porque o povo não se voltava para ele. Não tinha profecia, não tinha revelação, não tinha manifestação de Deus em Israel. Quando Deus chamou Samuel, Deus começou novamente a falar com o povo. E aqui mostra claramente que é Deus quem está dizendo a Samuel que ele vai levantar alguém, porque ele ouviu o clamor do povo. Então, diferente do outro contexto, em que Deus estava rejeitando o povo por sua anemia espiritual, por sua indiferença espiritual, aqui não. Aqui Deus está dizendo a Samuel, eu ouvi o clamor do meu povo, eu atendi a oração do meu povo e eu vou mostrar para você então quem é que você deve ungir em resposta à oração do meu povo. E essa unção de capitão ou unção de príncipe é uma ação que ocorre apenas entre os dois. Samuel não faz isso publicamente. Samuel está recebendo a revelação de Deus. Esse é o homem. E Deus está dizendo, unge ele. Então a unção, que era o símbolo da presença do Espírito Santo, agora é derramada sobre Saul, preparando o coração de Saul para uma vocação que ele nem sequer imaginava. Ele não tinha noção do que Deus faria na vida dele. Esse é o Saul que Deus chama. Um homem de uma tribo sem expressão, de uma família então, nem se diz, porque se a tribo não tinha tanta expressão, imagina a família dele, e ele reconhece isso em um determinado momento, mas Deus o chama. E com muita humildade, ele atende. O verso 21 é a resposta de Saul. Então respondeu Saul e disse, porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Olha a humildade de Saul. Eu não sou alguém tão importante assim. Por que você me escolheu? Por que você dirige essas palavras à minha pessoa? E por que eu estou sendo ungido? Essa atitude dele mostra que a reação que ele tem com relação aos planos de Deus é de alguém que não sabe absolutamente nada, mas que é humilde. Ele não é soberbo, ele é humilde. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Talvez você também não saiba. Nós vivemos um dia de cada vez, vivemos experiências boas, experiências ruins. Às vezes estamos sorrindo,
com a família, com os amigos, às vezes estamos chorando, às vezes comemorando as conquistas, em outras ocasiões nós estamos lamentando as perdas, às vezes celebrando a restauração da família, da cura, como muitos irmãos aqui celebraram quando seus familiares foram contaminados com a Covid. Quantos irmãos mandaram um áudio: pastor, fui curado, pastor, minha mãe foi curada, pastor, meu familiar foi curado. Mas existem famílias que estão chorando a perda dos seus entes. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. E essa disposição de coração de Saul nos ensina muito. Por quê? Porque às vezes nós começamos bem, mas não adianta apenas começar bem. Nós temos que terminar bem. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter perseverança, nós temos que buscar sempre fazer a vontade de Deus. Aí lá no versículo 9 do capítulo 10, veja o que acontece. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Samuel disse a Saul o seguinte: olha, vários sinais vão acontecer como prova de que Deus te escolheu para ser líder em Israel. Ele pensa sobre a sua tribo, pensa sobre a sua família e não encontra uma razão por ter sido escolhido por Deus. Só que lá no versículo 9 do capítulo 10 diz que Deus mudou o coração de Saul. Saul começou a ter um coração quebrantado. Saul começou a aceitar esse propósito de Deus e compreender que não somos nós que escolhemos ou que definimos as coisas, mas é Deus. E ele então começa a ter esse quebrantamento. Vejam, meus irmãos, e nós precisamos lembrar sempre das orientações de Samuel ao povo de Israel, que era quebrantamento, oração com súplica, jejum. Eu falei sobre isso de manhã. O avivamento só existe na vida de quem se humilha diante de Deus. Não existe mudança de vida se não houver uma disposição de coração, se não houver uma força de vontade, se não houver um esforço no sentido de buscar isso de Deus. E o povo de Israel precisava. Quando Deus levantou Samuel, diz que o povo então começou a buscar a Deus com súplicas. Quanto tempo faz que nós não investimos tempo em oração, chorando diante de Deus, derramando lágrimas com súplicas, buscando a graça de Deus sobre a nossa vida? E aí no verso 10 do capítulo 10, diz que: e chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Isso aqui era uma profecia de Samuel. Ele disse assim: quando você voltar, porque os animais que ele estava procurando já haviam sido encontrados, quando você voltar, você vai encontrar um grupo de profetas e Deus vai te encher do Espírito Santo e você vai profetizar no meio deles. E foi exatamente o que aconteceu. Saul foi cheio do Espírito Santo, verso 10, como quem havia sido escolhido, e agora uma confirmação, o poder do Espírito Santo capacitando Saul para ser líder em Israel. Vejam, meus irmãos, não tinha perspectiva, não imaginava o que Deus ia fazer, Deus o escolheu soberanamente, mudou seu coração, ele quebrantado voltou para sua casa, encontrou um grupo de profetas, Deus encheu do Espírito Santo e esse homem começou a profetizar. Confirmação mais clara do que essa não existe. Deus capacitou Saul. Humildade, graça, unção, revestimento, sabedoria de Deus, visão manifesta em Israel. Naquela época era muito importante isso. O homem ser, aliás, em todo o tempo, o líder ser cheio do Espírito Santo. E ele é confirmado como esse líder. Agora, para ser líder, tem que estar disposto a enfrentar oposição. Não existe liderança sem oposição. Não existe liderança sem desagradar alguém. E Saul começa a enfrentar um tipo de oposição. Só que o erro de Saul é que ele então começa a se omitir. Ele deve tratar alguns pontos e ele começa a se omitir. Veja, versículo 24 do capítulo 10. Então disse Samuel a todo o povo:
vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Samuel é o líder espiritual da nação de Israel. O povo está acostumado com a liderança de Samuel. E Samuel diz ao povo que Saul tinha sido escolhido, que ele havia sido ungido em particular, mas agora está apresentando publicamente Saul. Vocês pediram um rei, Deus me revelou quem deve ser rei. Eu ungi Saul, agora eu apresento ele a vocês. E ele faz isso exatamente em Mispa, o lugar onde ele derramou água sobre a pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra da aliança de Deus com o seu povo? Então ele leva Saul naquele lugar. Interessante, meus irmãos, que Saul não assumiu o trono naquele momento. Samuel dispensou o povo, inclusive Saul, cada um voltou para sua casa, mas ele já havia manifestado a vontade de Deus. Então Saul está sendo preparado. Versículo 27 do capítulo 10. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que há de nos livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Olha a omissão de Saul. Porém ele se fez como surdo. Pessoas já começaram a se opor à liderança de Saul, questionando a vontade de Deus. Ah, mas é esse aí? De uma tribo sem expressão? Foi esse que Deus escolheu? E naquela época eles levavam presentes ao rei e eles não levaram, para deixar muito claro que eles não se sujeitariam à liderança de Saul. E começaram a falar para os demais: esse não deveria ser esse homem. E Saul tinha ali uma oportunidade, talvez, de já corrigir aqueles homens para mostrar sua liderança. Mas Saul não fez isso. Saul se fez como surdo. Ignorou as reclamações, ignorou a oposição, ignorou os questionamentos. E esses filhos de Belial aqui, que eram das tribos de Judá e de Efraim, homens rebeldes, eles então começaram a espalhar mais e mais críticas e levantar oposição contra Saul. Toda oposição é importante porque nos ajuda a ter dependência de Deus. Você já imaginou se tudo o que você quiser fazer na sua vida, todos os acontecimentos e todas as pessoas forem favoráveis? Não é assim. Tudo que a gente vai fazer existe oposição, principalmente na cultura em que nós estamos imergidos, né? Se você quer cuidar da sua família, se você estabelece princípios, se você quer seguir regras, sempre vai ter gente criticando. Não deveria ser assim, que absurdo, que exagero, gente radical demais. Se você quer frequentar a igreja, mas o pessoal só vive na igreja ou no trabalho. Você dá testemunho, quer viver uma vida correta diante de Deus, sempre vem alguém dizer assim: mas é sempre ele que é o certinho, quer ser melhor do que os outros, não participa de nada, né? Não dá para falar nada perto de você, você sempre assim tão radical. Sempre haverá oposição, sempre haverá aquelas pessoas que criticam, mas nós não podemos desanimar. E agora, Deus vai então começar a fortalecer a liderança de Saul. Saul precisa tomar uma postura, e começam então as batalhas, que comece a luta, que comece a guerra. Lá no capítulo 11, versículo 2, Naás, o amonita, desafia o povo de Deus a uma batalha. Ele disse o seguinte: com esta condição farei aliança convosco, que todos os de Israel arranquem o olho direito, e assim ponha-se esta afronta sobre todo o Israel. Isso chegou aos ouvidos de Saul. O homem que acabou de assumir a liderança, escuta Naás o amonita dizendo: olha, se quiser o apoio dos amonitas, todos os homens vão ter que arrancar o olho direito. Você já imaginou um reinado desse jeito? Todos os soldados com essa deficiência, com essa dificuldade? Desafiando a liderança de Saul, provocando a ira em Saul. Saul tem a primeira oportunidade para defender a nação de Israel, já com um conflito para trazer uma solução.
É Deus testando Saul. Deus nos testa. Deus nos coloca em circunstâncias e situações desafiadoras para nos testar, para nos dar amadurecimento, para nos ensinar a tomar decisões importantes. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais as decisões você tem tomado na sua vida. Eu não sei em que momento de conflito você está. Mas o que eu quero é que você saiba que é Deus quem te colocou nessa situação. Para que você entenda e que você depende totalmente dEle. E que nós somos desafiados, a igreja está sendo colocada nesse momento de pandemia diante de um grande desafio. Nós temos uma oportunidade de ouro para provar para o mundo que nós somos fiéis. Para provar para todos aqueles que não creem em Deus, que a igreja permanece firme, que a igreja continua marchando, que a igreja não vai parar. É uma oportunidade que Deus nos dá. Deus está testando o nosso caráter, Deus está nos fortalecendo. Aí no capítulo 11, versículo 6, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande ira. Olha só, ele já assumiu a postura de líder, já demonstrou disposição, coragem, já pensou em articulação militar. Não, vamos tomar uma decisão. Tanto é que o texto diz que ele levantou um exército de 300 mil homens de Israel e 30 mil homens de Judá. Rapidamente, ele mobilizou. Os homens estavam dispostos a batalhar sob a liderança de Saul. Deus está confirmando a liderança do rei. Agora no versículo 12 do capítulo 11. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Vejam, meus irmãos, a quem o povo busca para se manifestar? Samuel. O que nos deixa claro que Deus levantou Saul como liderança de reino, como liderança de governo, mas a liderança espiritual pertence ainda a Samuel. E toda mudança, ela é progressiva, ela é lenta, ela leva tempo. Então Saul está conquistando aqui o seu espaço, ele está sendo fortalecido e confirmado como rei. Tanto que a palavra dele é ouvida. Saul disse o seguinte: hoje não morrerá nenhum. Então está confirmada a liderança do rei. Saul passa na prova. Saul, que começou com um coração humilde, agora foi levantado por Deus e a sua vocação é confirmada. Se a história de Saul parasse aí, estava ótimo. Nós teríamos uma história linda e maravilhosa para entender como Deus levantou alguém sem expressão e confirmou o reinado dele, e esse homem foi muito vitorioso em todas as coisas. Mas o problema é a ascensão de Saul. O problema é que Saul se acostumou ao poder. O problema é que o coração de Saul se transformou em um coração arrogante. O problema é que agora Deus vai levantar novamente os filisteus. E lá no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, o versículo 3 e 4, Saul comete um erro absurdo e que fique de exemplo para todos nós. O filho dele, Jonatas, era um homem de coragem, era um homem de guerra. Ele tinha lá o seu pajem, o homem que cuidava das suas armas, do escudo, da espada, o seu auxiliar de guerra. E Jonatas, ele consegue passar a guarnição dos filisteus. E o texto diz que ele estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer: Jonatas feriu a guarnição dos filisteus? Não. Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul a Gilgal. Vejam, meus irmãos, no versículo 3 diz que quem feriu a guarnição foi Jonatas. Quando Saul mandou tocar trombeta, todo Israel ouviu dizer que foi Saul. Aqui ele começa a mostrar uma preocupação com a sua posição como rei. E ele começa a permitir que a sua arrogância coloque em detrimento o trabalho em equipe.
quando nós nos apegamos a uma determinada posição, a certos elogios, nós temos uma tendência a tentar oprimir as pessoas que Deus quer levantar. Isso aqui, para quem trabalha com liderança, é uma grande lição. Saul poderia muito bem ter declarado a Israel que Deus levantou seu filho Jonatas. Não há nenhum problema nisso, é o filho dele, mas ele é o rei em Israel. Isso era uma confirmação da sua aliança. No entanto, irmãos, Saul parece que demonstra uma preocupação que revela uma queda espiritual, que revela uma fraqueza dele muito grande. Talvez aqui tenham sinais de que ele já não estava mais em comunhão com Deus. Agora veja no capítulo 13, versículo 8 e versículo 9. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Primeiro Saul ficou preocupado com a admiração que Jonatas receberia. Agora Saul está preocupado porque Samuel, que deveria chegar em 7 dias, ainda não tinha chegado, porém ainda estava no 7º dia, não tinha terminado o ciclo. E o que ele faz? Ele começa ele mesmo a oferecer sacrifício. Ele não é autorizado a isso. Ele não poderia ter feito isso. E nós temos uma lição aqui, que é a usurpação de função. Lembra do rei Uzias? O texto diz que Uzias entrou no templo e ele começou a oferecer incenso. Quando os sacerdotes entraram e disseram o que para o rei? Rei, Deus te levantou para governar sobre a nação, mas isso não te compete. Ele ficou bravo. Ele ficou indignado com os sacerdotes, Deus colocou lepra nele. Saul começou a fazer o que era função de Samuel. Ele esperou até o 7º dia, mas não inteiro. Quando ele viu que o povo estava se espalhando, ele começou a se sentir inseguro, perdeu a confiança em Deus, perdeu a confiança em Samuel, e para recuperar a confiança, ele fez o que Samuel deveria fazer. Aí no capítulo 13, versículo 12. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocaustos. Samuel questiona Saul, fala: por que você fez isso? Você não estava autorizado para fazer isso. E ele então começa a explicar. Ele começa a justificar. Eu fiquei desesperado. Eu pensei, os filisteus vão descer aqui em Gilgal. Gilgal era o lugar da aliança de Deus, é o que significa a palavra Gilgal. E nós ainda não estamos diante do Senhor, eu ainda não tinha orado. Então, Samuel, eu tomei a decisão de oferecer o sacrifício. E tentando justificar os seus erros. Deus o colocou numa situação de emergência para testar a fé de Saul. Muitas vezes, nós somos colocados em situações de emergência para que Deus teste a nossa fé. E ao invés de nós continuarmos obedecendo a Deus e fazendo as coisas da maneira correta, nós seguimos o caminho do nosso coração, nos precipitamos e depois nós tentamos justificar as nossas atitudes erradas. Foi exatamente o que fez Saul. Mas isso não passou em branco. Ele foi advertido, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agir neciamente, sem discernimento, com ignorância, impediu a confirmação do reinado de Saul. Agir de maneira desobediente, de maneira precipitada, nos traz consequências terríveis. Não estar disposto a esperar a vontade de Deus e começar a agir pelos impulsos, nos faz sofrer mais adiante. Toda vez que a gente coloca o carro na frente dos bois, atropela. Passamos os pés pelas mãos. Quantas pessoas? Estava caminhando bem, estava fazendo tudo direitinho, mas
veio uma situação de emergência, uma provação, uma dificuldade, e não teve perseverança, não teve paciência, e começou a agir segundo o seu próprio coração, começou a tomar decisões. Eu já vi gente fazer isso em todos os sentidos. Comprou alguma coisa sem a direção de Deus, saiu do trabalho sem ser o tempo de Deus, mudou sem a direção de Deus. Eu já vi gente sair de relacionamento conjugal, achando que as coisas iam melhorar e não deu certo. Quantas pessoas fez um negócio sem a direção de Deus, falou alguma coisa precipitadamente, depois sofre pelo que disse, porque teve atitudes que não deveria ter tido e agora colhe os frutos ruins das péssimas sementes que plantou. Saul começa então a colher as consequências. Versículo 14. Olha só, Deus tinha feito uma promessa para Saul. Você vai reinar sobre Israel, a sua descendência. Agora no versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus irmãos, o que Samuel está fazendo com Saul é mostrando para ele, olha, do mesmo jeito que Deus te escolheu e você não esperava, da mesma forma que eu fui lá, que você me encontrou e nós fomos lá e eu ungi você e eu confirmei o reinado sobre a sua vida, Deus está levantando um outro homem, segundo o propósito dele, segundo o coração dele, e esse homem já está sendo ungido como capitão sobre Israel. Isso aqui, desculpa a expressão, é um tapa na cara do rei Saul. É como se Deus estivesse dizendo, você não valorizou o que eu fiz, você não deu o devido valor ao chamado que eu fiz na sua vida e começou a agir segundo o seu coração, então faz o seguinte, eu tiro você de cena. A obra de Deus não para. Quando a gente se acha, quando a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito, Deus nos tira de cena. Porque as coisas precisam continuar. E Deus continua fazendo a sua vontade. E aí Deus diz então, você não vai ter nenhum descendente mais ao trono. Porque agora vai ser consagrado um outro rei. Vejam, lá no capítulo 14, no versículo 21, tem um outro momento que Deus vai confirmar como ele agia através da vida de Jonatas, o filho de Saul. Só que agora, a palavra de Deus para Saul é a seguinte, nem você e nem os seus filhos, vocês vão ser tirados da liderança de Israel. E no versículo 21 diz assim, também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e com Jonatas. Jonatas, ele pegou o seu companheiro de armas, era um rapaz treinado para levar suas armas, e ele conseguiu avançar sobre os filisteus. E ele mobilizou o povo de maneira que o povo começou a seguir a liderança de Jonatas. E Saul se empolgou com aquilo, achando que Deus havia esquecido os seus erros. Bom, Deus está confirmando a vitória sobre os nossos arquirrivais, os nossos inimigos, os filisteus, então Deus ainda está comigo. Se Deus ainda está comigo, então vamos aqui fazer um propósito. E olha o propósito maluco que ele fez. Versículo 24 do capítulo 14. Estavam os homens de Israel exaustos naquele dia. Eles haviam batalhado, eles estavam cansados, desgastados, porquanto Saul conjurou o povo dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar o pão. Saul começou a ficar empolgado e começou agora a trazer sofrimento sobre os seus próprios liderados. Um líder sem direção de Deus, ele começa a oprimir o povo. Porque ele começa a alimentar caprichos e ele começa a sujeitar o povo, que está sob sua liderança, a uma postura que não agrada a Deus. E começou a desgastar aqui os seus soldados, de uma batalha que já estava ganha. Só que o texto diz, lá no capítulo 14, versículo 27, que Jonatas, o filho de Saul, não sabia desse voto que ele fez. Jonatas não sabia que estava proibido comer, que era para ficar todo mundo em jejum. E ele foi e comeu mel. Ele foi num determinado lugar, ele achou mel,
pegou a vara, tocou lá no favo, comeu um pedaço e se alimentou. E o mel doce revigorou suas energias. Quando Saul ficou sabendo, olha o que ele fez, versículo 44 do capítulo 14. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Agora o rei diz para o filho dele: eu vou matar você. O homem que começou humilde, que não tinha nenhuma expressão, que Deus escolheu, um homem que Deus mudou seu coração, que encontrou os profetas, foi cheio do Espírito Santo, que Deus confirmou sua liderança, chegou ao ponto de olhar para o próprio filho e falou assim: agora eu vou ter que te matar, porque eu fiz um voto, e eu proibi as pessoas de comerem e você comeu, então você tem que morrer. Esse Jonatas aqui é o mesmo Jonatas que no exército que ele havia vencido a batalha, Deus falou para ele assim: destrua os inimigos, mata todo mundo, inclusive os animais. Ele poupou os animais para oferecer sacrifício e poupou o rei. Quer dizer, ele poupou os inimigos e agora quer matar o filho. Lembra na situação em que ele oferece o sacrifício e ele diz assim: não, eu quero agradar a Deus, eu poupei os animais para oferecer sacrifício. Samuel falou assim para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Você acha que Deus se agrada de sacrifício sem obediência? A gente usa muito esse versículo, né? Ó, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Agora esse homem está disposto a matar o próprio filho. Aí vem Deus, então, e confirma a perda de autoridade de Saul e a queda no seu reinado. Capítulo 14, versículo 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Saul vai matar o próprio filho, que Deus usou? Nunca suceda tal coisa. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Pronto, Saul perdeu sua liderança. Agora o povo já não obedece mais a Saul. Agora o povo olha para Saul como um tirano, como um homem descontrolado, um homem orgulhoso, um homem arrogante. O povo não acredita mais na liderança desse homem. Toda vez que alguém perde a direção de Deus, ele perde a referência de liderança. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, nós temos que prezar para termos um coração dedicado diante de Deus. Aí lá no capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Saul está sob as ordens de Samuel para destruir os amalequitas. E destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Veja, a ordem é: mate todos. Mas ele não fez isso. Versículo 22, capítulo 15. Porém Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ele não quis matar os animais para oferecer um sacrifício. Deus usa Samuel e diz para ele assim: Deus não está preocupado com aparência. Deus está exigindo obediência. Deus requer essência e não aparência. E às vezes nós nos preocupamos muito mais com aparência do que com essência. Nós nos preocupamos muito mais com o que as pessoas veem a nosso respeito do que com o que de fato nós somos. Versículo 23 do capítulo 15. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A partir desse momento, o coração de Saul está extraviado, se perdeu, se afastou da vontade de Deus. E Deus está agora trazendo punição sobre Saul por causa da sua arrogância. No capítulo 16, eu já estou indo para o final. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Meus irmãos, que passagem triste.
Nós acabamos de ler que o Espírito Santo deu poder a Saul, que Saul profetizava, que Saul estava cheio da graça de Deus. E agora nós estamos lendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E pior, um espírito maligno, Deus que havia mandado esse espírito, atormentava Saul. É isso que acontece quando alguém resiste à vontade de Deus. Versículo 18, capítulo 22. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Quando Saul descobriu que Jonatas era amigo de Davi, e que Davi tinha sido escolhido por Deus para reinar no lugar dele, Saul se virou contra o próprio reinado. Ele matou os próprios sacerdotes. Esse homem ficou tão arrogante que ele não media mais as consequências dos seus atos. Ele insistia tanto em permanecer no poder, ele se tornou tão arrogante que ele estava disposto a derrubar tudo e todos que se colocassem no seu caminho. Lá no capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Lembra do sacerdote Eli? Por que a nação de Israel se desviou da vontade de Deus? Porque não havia visão manifesta em Israel. Quando o líder desobedece, Deus cerra os céus. Pronto, não falo mais, não dou mais direção, não me revelo mais ao povo. Ele não conseguia ter a vontade de Deus pelo Urim e Tumim, né, que é a luz e perfeição, as pedras do sumo sacerdote. Ele não tinha mais uma revelação dos profetas. Deus não aparecia mais em sonho. Ele ficou totalmente sem revelação nenhuma. Deus não falou mais com a liderança de Israel. Esse é o pior destino que um homem pode receber. Deus o entregar ao seu próprio coração. E aí, quando Deus nos entrega o nosso próprio desejo, a gente faz coisas absurdas. Perde o temor, não tem reverência nenhuma, não pensa nas consequências, e Saul fez uma coisa que Deus havia reprovado. Vou falar com os mortos. Veja, capítulo 28, versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram uma mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Pronto. Uma prova muito clara de que o seu destino tinha sido selado aqui. Ele já estava distante da vontade de Deus. No capítulo 15, Samuel tinha dito que Deus o rejeitou como rei sobre Israel, mas não disse que ele não era mais salvo, né? Agora, no capítulo 16, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, irmãos. Olha, uma coisa é nós não mais termos a oportunidade de fazer alguma coisa que Deus nos chamou para fazer. Outra coisa é o Espírito Santo ser retirado de nós. Eu já vi gente dizer assim, olha, eu tinha um dom, tinha uma vocação, tenho, né? Porque os dons e talentos são irrevogáveis. Mas eu deixei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas não significa que essa pessoa não é salva. Agora aqui, diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. Que coisa, hein? E olha o que ele fez, ele procurou uma feiticeira, porque Deus não falava mais com ele. Deus não fala mais comigo, então vou procurar uma necromante, vou falar com os mortos, vou invocar o Espírito de Samuel. E o resultado está lá no capítulo 31, versículo 2. E os filisteus, os inimigos do povo de Deus, perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram Jonatas. Olha a palavra de Deus se cumprindo. E Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. Pronto, acabou a linhagem de Saul. Morreu todo mundo pela mão dos inimigos. Deus trouxe o juízo. Versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem, se escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Tristemente, esse homem cometeu suicídio. Nem o seu companheiro de batalha mais aceitou suas ordens. Me mata? Não, não vou matar.
O homem que Deus colocou sobre uma nação, perdeu a liderança da nação, perdeu a liderança da família, perdeu a liderança espiritual quando ele mata os sacerdotes, perdeu o controle emocional, psicológico, vai investigar, vai falar com uma feiticeira, e agora ele está numa situação tão crítica, que ele diz assim: pelo menos os meus inimigos não vão zombar de mim depois de morto. Não permita que eles me matem. Faz o seguinte, você me mata. Ele falou, também não. Perdeu a autoridade. E ele teve que praticar o suicídio. Capítulo 31, versículo 9 e 10, e eu concluo. Olha só que humilhação. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas. E a enviaram pela terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo de seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-san. Lembra quando os filisteus tomaram a Arca da Aliança? Era uma maneira de humilhar o povo de Israel. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Aqui o que eles fazem? Eles tomam o corpo do rei Saul, penduram a cabeça dele como um troféu, penduram o corpo dele, suas armaduras, suas armas de guerra, como quem diz assim, olha, os nossos deuses são maiores do que o Deus de Israel. Esse homem que foi chamado por Deus para ser líder numa nação, para que a glória de Deus fosse manifestada, o Senhor dos exércitos, ele fez completamente ao contrário. Ele fez com que o nome de Deus fosse envergonhado e que os filisteus se vangloriassem disso, expondo o corpo desse homem. E eu concluo, irmãos, aqui dizendo o seguinte: os defeitos de caráter de Saul foram por causa da queda, foram por causa da sua arrogância, foi porque Saul se apegou a sentimentos que não agradavam a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, quando nós começamos a abandonar os princípios da palavra de Deus, naturalmente o nosso coração começa a acolher sentimentos que não agradam a Deus. E quanto mais nós nos apegamos a sentimentos reprováveis, mais nós vamos nos afastando de Deus. E o perigo que existe é de nós não mais nos voltarmos para Deus. De nós continuarmos insistindo no erro, na prática que desagrada a Deus, até o dia em que nós não teremos mais oportunidade. Por isso, todo o trabalho, todo o esforço vale a pena. Buscar mudanças de hábito, nos dedicarmos é importante. Só que tem uma coisa: obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos que obedecer a Deus. E a obediência passa por uma disposição verdadeira no coração de agradar ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós criamos hábitos religiosos, mas isso não significa que nós amamos a Deus. Eu falo como exemplo a nossa vida de oração. Eu citei de manhã. Se nós não nos aplicarmos de uma maneira sincera, as nossas orações são rezas. Você ora do mesmo jeito todo dia, falando as mesmas coisas, sem reflexão, sem colocar o sentimento, sem pensar na própria vida, sem uma introspecção. Esse é um grande perigo, de nós termos uma vida mecânica, uma vida como que se estivesse no automático. É sempre assim, desse mesmo jeito, nessa batida, mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer é que nós tenhamos um coração dedicado e não um coração arrogante. O que Deus requer de nós é que nós sejamos de fato cheios do Espírito Santo, que nós tenhamos comunhão com Ele e que nós tenhamos um ouvido sensível para ouvir a voz dEle, um coração quebrantado para sentir o toque dEle. É isso que Ele está nos chamando para fazermos. Nesse tempo particularmente difícil, só cristãos verdadeiros e sinceros é que vivem essa experiência. Nós podemos ouvir bons testemunhos. Eu amo biografia, eu acho maravilhoso ouvir testemunho do que Deus tem feito na vida de muitos irmãos.
mas eu preciso ter a minha experiência com Deus. Eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso ver esse cuidado de Deus sobre a minha vida. Amém?